Os imprevistos são incontroláveis, né? A gente não consegue controlar o imprevisto. É impossível controlar tudo que acontece à nossa volta. A gente até tenta, mas não dá pra controlar tudo. Não dá pra controlar as pessoas, né? Então, e o imprevisto, ele acontece de repente, quando você menos espera. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando o imprevisto acontece? Qual é? Pode falar. Você sabe. Primeira coisa que tem que fazer quando o imprevisto acontece é pensar antes de agir. Pensar antes de agir. Por quê? Quando o imprevisto acontece, principalmente para você, que é uma pessoa que não lida bem com imprevistos, que você fica muito frustrado, grita, perde controle, bate. Então, você precisa pensar antes de agir. Porque se você não pensa, você vai deixar a emoção te dominar. Então, você estava esperando ali o professor de matemática, tá? Estava esperando o professor de matemática e quando você entrou, quem estava lá era o professor de geografia. Opa! Aconteceu um imprevisto. Você não estava esperando. Aí, nessa hora, você fica desesperado. Você começa a gritar, ficar muito nervoso. A raiva toma conta de você, te domina. E aí você não consegue pensar. Então, lembre-se, plaquinha do imprevisto. Apareceu um imprevisto, você tem que lembrar do que a gente conversou. Pensar antes de agir. Se acalmar para depois resolver o problema. Não adianta você ir lá, agredir o professor de geografia, começar a gritar na sala, arrumar uma confusão, que isso vai piorar a situação. Você precisa pensar, opa, um imprevisto aconteceu. O professor é outro. E agora? O que eu vou fazer para resolver? Primeira coisa, se a raiva estiver te enchendo o seu barquinho, lembra que você tem que esvaziar. Canequinhas para esvaziar o barquinho da raiva. Respira, usa estratégias lá para se acalmar, que a gente já conversou. Para depois você pensar numa maneira de resolver esse problema aqui. Aí depois que você tá calmo, você pensa, já sei, vou conversar com o professor para ver o que aconteceu. O professor de matemática deve ter passado mal, de repente houve um erro deles, ou eles trocaram por causa de algum compromisso do professor de geografia, que precisava sair mais cedo. Aí você tenta descobrir o que aconteceu com calma e tenta pensar. O pensar te ajuda a resolver o problema. A raiva não. Entendeu? Qual é a dúvida? Vamos pensar outra situação aqui. Então vamos lá. Você comprou um salmão delicioso. Quer dizer, sua mãe comprou pra você, né? E aí passou uns dias. Sua mãe esqueceu que o salmão era seu e deu um pedaço pra sua irmã. Aí Não, tudo. Deu tudo? Tá. Aí você chegou lá na cozinha e viu sua irmã comendo salmão. Nossa Senhora! Aí a raiva, tomou conta. A raiva apareceu. E aí? Você tem que perceber as suas emoções, cara. Qual é a emoção que tá aparecendo? É a raiva? Que você já sabe, a raiva apareceu. Tem que tentar se acalmar para resolver o problema. Não dá para resolver o problema com a raiva inundando o seu barquinho. Tem que esvaziar o barco primeiro. Respira, sai do ambiente, acalma. Tenta entender o que aconteceu. Pensa. O que aconteceu? Vocês estão comendo meu salmão por quê? Escuta que a pessoa vai te explicar. Ouve. E depois pensa numa solução para o problema. Ah, tudo bem, você comeu meu salmão, amanhã a gente compra outro.
Outro dia a gente faz a minha receita. Para tudo tem uma solução. Para tudo tem uma solução. Aí, outra situação, prova. Você fez a prova e a nota não foi muito boa. Não foi tudo que você esperava. Ou seja, o imprevisto apareceu. E aí? Você vai resolver esse problema como? É gritando, se descontrolando, acabando com o seu dia, acabando com o dia da sua mãe, criando uma quizumba? Ou você vai se acalmar e pensar numa solução para o problema? Então, tá mais calmo agora? Viu que você extrapolou em todas essas situações? Então, ó, tem que ficar ligado quando é um imprevisto. Quando é um imprevisto, o que acontece? Às vezes ninguém tem culpa. Nem você, nem as pessoas. Porque imprevistos acontecem. Às vezes a gente não consegue controlar. Vamos fazer uma lista de tudo que a gente consegue controlar e tudo que a gente não consegue controlar para você ver como que acontece imprevistos. E que você precisa aprender a lidar com eles de uma maneira mais calma.